É uma Libertadores, né? É difícil o time chegar lá. No dia que o time chega, tu quer ganhar. Até 2009 eu jamais acreditei que nós ia viver isso de novo. Bicampeão da América. O sonho de todo colorado. Ser colorado, pra mim, a gente não escolhe. Nasceu, ou é colorado ou é o outro time. Desde 6, 7 anos de idade, o Internacional é o meu primeiro assunto pela manhã e o último assunto pela noite. E sempre quando novo, eu acho que toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol. E o meu, ser jogador e ser jogador do Internacional, melhor ainda. Tu pode estar trabalhando muito, estar insatisfeito com o que faz, tomando pé na bunda de namorada, se atolando, mas aí o Inter ganha Libertadores e tu tá aqui, ó. Não interessa o que aconteceu, cara. Teu chefe chega pra te dar esporro e tu fala, vem aqui, queridão, que eu te dou um abraço. Eu não tava nem aí, cara. Pra mim, ser colorado significa tudo pra mim, porque é a minha vida. Desde pequeno eu sou colorado, nasci colorado e pra minha vida toda eu vou ser colorado. Eu sou daquela época em que eu acreditava que só eu estava torcendo. Eu ligava o rádio para ouvir um jogo entre Inter e Veranópolis, uma preliminar de Brasil e Camarões na Copa de 1994 dos Estados Unidos. Eu me lembro que meu tio passou por mim, assim, o tio gremista que eu tenho, ele passou por mim e disse, cara, só tu tá vendo esse jogo. Quem acompanhou o Inter na fase ruim que era, claro que tinha esperança que um dia o Inter ia melhorar, mas não imaginava que ia ser logo. Imaginava assim, que talvez ganhasse um brasileiro, uma Copa do Brasil, mas nunca que ia ganhar tudo. 2006 foi um ano especial, né? Não tem como não dizer isso. Foi assim, ó, o divisor de águas. Agora eu tenho que aprender a torcer por uma outra entidade. Mudou a entidade, entendeu? Toda essa coisa, assim, foi onde eu virei a chave. Vou me redimensionar como torcedor, assim como o Inter se redimensionou como clube. Houve uma grande mobilização dos colorados que sentiram que havia possibilidade do clube crescer e vieram para o entorno do clube. E hoje nós temos 106 mil sócios. Essa mobilização que nós fizemos, e até posso dizer, foi uma coisa que foi crescendo, principalmente pela propaganda boca a boca. Não ganhar um título pra mim nunca foi problema. Sempre fui colorado, vou ser colorado pra sempre, não importa os títulos, né? Mas o ano de 2009, por ser um centenário, era um ano que a torcida do Inter queria um título grande. Como torcedor, eu tava me preparando, eu já absorvi. Esse ano não vai ser um ano de vitórias exemplares, mas um bom ano futebolisticamente falando. Pô, ser vice-campeão da Copa do Brasil, do brasileiro, classificar para Libertadores, um grande ano. Tal qual 2005 a gente não foi campeão brasileiro, em 2006 a gente foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, em 2010 vai ser tudo igual de novo. Então tá na hora de ganhar de novo. E foi exatamente esse espírito que nos moveu, né, para começar a Libertadores, para começar o trabalho. O ano de 2010 foi gerado para a Libertadores. É lógico que há a cobrança de você vencer, então nós usamos o nosso campeonato estadual para realmente se aprimorar e se aperfeiçoar para a Libertadores. Nós participamos do Campeonato Gaúcho, depois do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo, simultaneamente,
mas sempre deixando claro que a nossa intenção, que o nosso objetivo final era ganhar a Libertadores. No final do ano passado, término do campeonato, o treinador que terminou o ano, Mário Sérgio, não queria continuar, ele não gosta de fazer trabalho longo, ele gosta de trabalhos curtos, e aí passamos a procurar um outro treinador, pensamos no Vanderlei Luxemburgo, e chegamos no Fossati, que era um treinador que vinha fazendo grandes trabalhos na América do Sul, foi treinador da seleção uruguaia, e acabamos acertando a sua contratação, exatamente por ser um treinador que praticava um futebol competitivo, que tinha conhecimento do futebol brasileiro e tinha muita bagagem em Libertadores. A Inter e Emelec no Beira-Rio. Bom, chamei um parceiro do trabalho lá, ele já botou um isopor no carro, viemos pro Beira-Rio, começamos a enxugar todas. Começou o jogo, cara, e o Emelec marcando em cima, e o Abondanzieri, contratação nova. Para eu foi um momento único de salir a campo de jogo, de que toda a torcida esté cantando Pato, Pato. E aquele treinador, ele era muito louco, aquele Fossati, cara. E eu olhei, nós vamos ser campeão da Libertadores, cara. Esse cara é tão louco, cara, eu pensei que ele tem razão, entendeu? E eu olhei assim, beleza, acho que tá no papo. Daí, pum, começa o segundo tempo, acho que foi aos 3 minutos, nem isso. Gol do Emelec. Pablo Rojas faz jogada pessoal, tocou, grande bola pro Queiroz, entrou livre, vai marcar o gol, atirou, gol! O jogo tava tenso, né? Tava nervoso, a torcida tava apoiando, tava acreditando, tava querendo. No intervalo, o Fossati tinha falado com a gente tem que chutar mais pro gol, tem que chutar, a gente tá tentando entrar muito dentro da área e não tá chutando de fora, vamos arriscar alguma coisa. Guinha Azul dominou pelo meio, tentou jogar, jogou a bola pro Kleber, Kleber acaba recuando a bola, então está colocando o Sandro abriu, nem tá colocando lá pelo lado direito, dominou, passou pelo marcador, enveredou pela meia direita, vai pra bomba, tirou, gol! Gol! Atrevido, passou pelo marcador e foi pra bomba. Foi atrás da felicidade e encontrou 7 minutos e meio. Muito cedo o Inter empata a partida. Foi incrível, porque foi no exato momento que começou a chover e a bola seguindo aquele rumo na gaveta, o gol mais bonito da Libertadores. Eu vi a bola parada e a água caindo. Cara, o cara driblou um cara, enfiou uma bota na gaveta. Daí eu olhei, bom, já era. Agora esse jogo vai ser um 5-1. Aquela coisa de torcedor bebum, né, cara? Terminou 2-1, mas tava de bom tamanho. Deu pra sentir que ia, curtia a torcida, todo o apoio, tomou o gol, cantou mais alto. Isso aí, nesse momento, sente a entidade como um todo rumando pra um título. E eu, desde o primeiro jogo, ganhei a confiança. De costas pro gol, tentou girar, meteu no Walter, vai marcar o gol, tocou no Alexandre, gol! Gol! Bicampeão da América, Inter. Eu te quero ver bicampeão da América. Não poderia ter sido melhor, estrear com o pé direito, fazendo o gol da vitória diante do torcedor. Então, aquela vitória foi o fundamental pra gente poder dar o pontapé inicial. E eu vim com a minha teoria, né, cara? Cara, esse Uruguai é louco, cara. A gente vai ganhar essa Libertadores. Esse Fossati é louco. O cara sabe ganhar. É empatar fora, ganhar em casa. Não interessa se joga bem ou não. Alexandre de fora da área, uma bomba, na trave, voltou para Edu, pode marcar para Juliano, meteu, vai gol! O jogo contra o Deportivo Quito foi muito difícil. Primeiro porque nós tínhamos um adversário a mais que era a altitude, nós não estávamos acostumados. Quando eu ia observar al árbitro, estava cobrando pênalti. Digo, não, é uma loucura, digo, não pode ser. Daí ele foi lá, mas que passa, foi no juiz, foi no bandeirinha, conversou, deu tapinha na bunda de um, tapinha na bunda do outro. Não é mais pênalti. Eu nunca tinha visto lá na história do futebol um goleiro desmarcar um pênalti apitado já pelo juiz, né? Cara, aquela coisa do copeiro, a gente tem um cara que vira um pênalti no grito, cara.
A viagem para Rivera foi uma coisa que mostrou assim, ó, os colorados realmente querem muito a Libertadores, porque era um mar vermelho em Rivera. O Inter tomou conta, nós éramos mandantes naquele jogo. Realmente foi uma grande mobilização, mas foi uma frustração para a torcida, porque o Nacional apenas empatou com o Cerro. Limpou, fez o cruzamento fechado, zagueiro atrapalhou, a bola vai entrar, é gol! É muito difícil, o time já sair entrosado desde cedo, já sair vencendo e atropelando todo mundo. E tem que se colocar. Escapou bem, foi profundo, vai cruzar na cara do gol, meteu pra Walter, tentou escorar pra Juliano, meteu pro gol, catou, soltou, voltou pro Alexandre, meteu! A bola entrou, é gol! Eu fui um cara que fiquei no banco falando o tempo todo, incentivando o tempo todo, mas tinha vontade de estar ali dentro brigando com meus companheiros. A gente foi, como se fala em espanhol, né? Passo a passo, né? Jogo tras jogo. Mas o time não inspirava confiança. Eu acho que faltavam peças importantes, faltava gente de qualidade no grupo. E a Libertadores você não pode perder fora de casa e dentro de casa é obrigação vencer. O escanteio cobrado, uma bola curta para Alexandre, o Andrezinho, uma bomba! Gol! Precisava vencer aquele jogo para se classificar. O Deportivo era o primeiro da chave até então. O 1-0, o Internacional enfrentaria o Alianza Lima do Peru. Na ponta esquerda, preparou o cruzamento, ajeitou para o pé direito, levantou, gol! Bolívar! O 2-0, pegaríamos o Cruzeiro no Mineirão. Dominou, tentou enganar o marcador, se embrulhou, voltou a bola para ele, para elevação, gol! Esse terceiro gol colocou o Inter nas oitavas de finais para enfrentar o campeão argentino, o Banfield. Obtivemos a classificação em primeiro lugar, porque decidimos em casa contra o Deportivo Quito, ganhamos por 3-0, e aí fugimos do cruzamento com o Cruzeiro, que seria um cruzamento muito duro. Porque enfrentar o Cruzeiro é clássico nacional. E clássico sempre é um prognóstico muito mais difícil. En octavos de final venía un time como Banfield que era complicado. Siempre jugar contra un time argentino en Copa Libertadores es muy complicado. A gente tá sempre esperando a vitória. A gente é dentro do ônibus, a concentração, do pessoal da torcida, assim, todo mundo comenta que precisa ganhar. O ponto principal era tu conversar com os argentinos sobre Libertadores, que os argentinos para Libertadores são bem frescos, né? E tu começava a contar assim, mas eu já tenho tantos títulos da Libertadores, o Inter não é copeiro para jogar Libertadores, o Inter ia lá e tava começando sempre pelas bordas, né? Ia papando. A gente estava fazendo um jogo muito bom, impressionante, jogando no campo deles. Tocada ali pelo Andrezinho, pro Kleber, chega pelo meio, faz o passe, Alexandre arrisca pro gol e a bola passa à esquerda. Beleza, argentino, aqueles estadinhos muquirana, pressão. Cruzamento rasteirinho, a bola desviada, sobrou chute cruzado. Gol! Saímos perdendo e o torcedor ele inflamou e a equipe estabilizou um pouquinho. A gente tinha um posicionamento, né, que eu ficava mais no rebote, né, fora da área, esperando alguma conclusão, alguma jogada até pra mim mesmo, né. De primeira bateu! Golaço! Eu acho que poucas vezes eu vi um gol mais golaço que aquele, o jeito que ele pegou na bola. Cara, quando ele meteu aquele gol, eu pensei, gol fora, já era. Gol fora, nós estamos dentro. Eu achei que nós íamos ir muito bem naquele jogo, depois daquele canhotaço que o Kleber acertou lá na gaveta, né. A partir daquele momento, o jogo estava tranquilo, até acontecer o lance de uma falta.
O Bandeirinha que não marcou a falta, relatou alguma coisa ao árbitro e o árbitro expulsou o Kleber. Quando eu pulei, eu caí em cima dele, né? Mas sem a intenção de pisar nele nem nada, até porque eu tava olhando para cima e para a bola, né? Na sequência do lance, dessa falta, a bola foi alçada na nossa área. Cobra a falta, mete a bola na área, tá tirando a defesa, sobrou pro Ramires. Não tá valendo mais nada, voltou, tá valendo tudo, toque foi feito pro gol, é gol! Levamos gol, aí na nossa cabeça começa a rolar. Pô, não pode acontecer tal coisa, tá? O mesmo Bandeirinha não marcou o impedimento. Então, realmente, aquele momento ali foi um momento, pô, o que houve? Por que aconteceu isso, né? Então, a partir dali, já era o árbitro contra a gente, já era o torcedor todo incentivando e sentindo que a equipe deles estava no momento importante da partida. Escanteio cobrado, bola na área, sobrou, Ramires chutou, é gol! Gol do Banfield! E depois levamos o terceiro gol, aí ficou complicado. Aí a gente procurou dentro de campo falar que a gente tinha que manter aquele placar com um jogador a menos para poder trazer e decidir no Beira-Rio. Eu já tava puto, cara. Eu queria jogar uma cerveja na geladeira. Eu fiquei muito puta. Ver o Inter ser roubado e não poder fazer nada dá uma revolta muito grande. Foi ruim aquele momento. A gente começou a temer pela sequência da competição, até porque nós tínhamos que fazer 2 gols no adversário sem tomar. Agora que a gente vai ver mesmo se a gente tem time para ser campeão. Olha como é a cabeça numa Libertadores. A gente sabia que tinha que fazer 2-0 para passar. Ou seja, a primeira coisa era não tomar gol. Se a gente toma um gol, já tinha que fazer 3 para ir nos pênaltis. Ou seja, é muito complicado. Lógico que se você fazer um gol no início, isso é muito bom. E isso não aconteceu. E a gente foi insistindo. Lá vem Walter, o cruzamento, Internacional, D'Alessandro bateu, na trave, Alexandro de cabeça para a entrada da pequena área, que pancada, que chutaço de D'Alessandro. E a gente precisava fazer esses 2 gols, e os gols não aconteciam, O Inter dominava, tinha posse de bola, tocava muito bem a bola, mas os gols não aconteciam. Isso foi gerando uma tensão não só em mim, mas em todos os torcedores que estavam próximos de mim. Cobrança para a entrada da pequena área, toque de cabeça para dentro. Criamos algumas oportunidades e vamos, e o torcedor empurrando, e a gente naquela vibração, não vai dar. D'Alessandro ajeitou, consegue o toque pro Andrezinho, cara a cara, tocou, olha o gol! Gol! A tensão era tanta, principalmente no primeiro gol, que eu praticamente não vi o gol, né? Então eu só vi que daqui a pouco a galera começou a vibrar e eu tava vibrando junto, né? Viemos pro intervalo com outra motivação, com outro espírito, acreditando realmente não vai dar certo, sim. Vale vaga nas quartas e o Inter precisa de mais um gol. Lá vem Internacional com o Walter. Alexandro! Defendeu o Luquete, foi muito esperto o Alexandro. Bateu o Alessandro, bateu por baixo, o Luquete pegou. Aí a gente sabia, a partir do momento que fizesse o primeiro gol, a equipe não ia aguentar. Até porque a pressão que a gente faz nos adversários aqui dentro é uma coisa inexplicável. Tá valendo a jogada, Walter do cruzamento. Alexandro caiu, D'Alessandro pede um pênalti. Vai Fabiano Heller com espaço pela esquerda. Ele capricha no cruzamento para a entrada pequena área. Walter! Gol!
otra fiesta, ¿no? El primer gol fue de tomar tranquilidad y ya después cuando hicimos el segundo gol fue algo que solamente un jugador puede sentir en un campo de juego, el objetivo de estar cumplido, ¿no? Que a gente fez também? Recuou um pouquinho para tentar. E a cabeça, um medo de perder, tomar gol, ficar de fora. Até o final foi um jogo tenso, um clima tenso, porque a gente estava vencendo por 2-0 e qualquer gol do adversário nos remeteria à desclassificação. Banfield salió a buscar ese gol y uno en la cabeza, no tomar gol, no tomar gol, no tomar gol, que estamos en la próxima fase. Meu Deus, cara, aquele jogo foi só martírio. Eu só passei mal, em nenhum momento eu acho que eu tive alegria. Faltando 10 minutos, o nosso time ficou atrás, o adversário que naquele jogo não teve muita qualidade, pressionou e pressionou. A nossa tensão foi muito grande, né? Porque nós não podíamos tomar gol de maneira alguma. Então a gente, quando passou de Banfield, foi uma comemoração, mas muito normal, porque sabíamos que tínhamos na frente depois, no quarto de final, outro adversário que realmente tem que levar respeito. Bom, nas quartas de final, o nosso adversário é o Estudiantes, que é um time acostumado, né? Acostumado à decisão, acostumado a jogar fora de casa. Decidiu conosco a Sul-Americana de 2008, foi campeão da Libertadores de 2009. O time do Estudiantes era, na minha opinião, o favorito para ser campeão. Se Banfield era o campeão do futebol argentino, Estudiante era o último em levantar a taça e levantou fora. E tinha aquele clima assim, vai ser muito difícil hoje. A bola vai rolar. Quartas de final da Libertadores da América, ao vivo aqui direto do Beira-Rio. Esse jogo eu pensei, meu Deus, cara, esses caras tocam muito bem a bola. Eu não quero ver. Eu quero, entendeu? Eu quero ficar na altura do jogador, ver bola espirrada e achar que nós estamos mandando bem. Só que o Estudiantes é um time muito frio, muito frio. Um time que chegou aqui, trabalhou a bola dentro do Beira-Rio, tocou de lado, fez uma cera durante o jogo. O Estudiantes também não é bobo, né? Ele viu que a nossa equipe era uma equipe forte, também não veio pra cá pra ganhar o jogo, né? Eles vieram pra buscar um empate. O Verón, por parte do Estudiantes, desequilibrando, porque é um jogador acima da média. Olhou lá pro meio da área, lá vem cruzamento, olha o Bocelli, tira a Bolívar! Em casa tinha que ganhar, tinha que fazer um resultado pra ir pra lá e não ser tão massacrante. Pra lá precisando ganhar ia ser muito difícil. Lindo toque de calcanhar pro Ney, lá vem cruzamento pra dentro da área, Alexandre espalma o goleiro, insistiu Andrezinho, tira dali de Sábato. Nada do gol sair, nada do gol sair, nada do gol sair, começa a rezar, já começava a pensar assim, se a gente não faz esse gol lá vai ser mais difícil. Andrezinho foi pra dentro da área, vai buscar o fundo, cruzamento, tira o goleiro, Orion. Eu já comecei a pensar, quer saber? Acho que 0-0 é o melhor resultado. Clássica filosofada, assim, do cara otimista. É o melhor resultado. Me lembro que até os 40 do segundo tempo, eu acho que eles estavam conseguindo aquilo que eles queriam, que era o empate, né? Alexandro briga, cai o jogador argentino e põe a mão na bola. Eu me lembro que foi uma falta na intermediária pro lado esquerdo do campo e foi o Andrezinho para bater. A falta, né? O cara já fica meio... já começa a bater mais forte no bumbo, já começa a pensar no gol que vai dar certo, todo mundo já se olha assim. A imagem que eu tenho é o Sorondo correndo, Manuca na bola e aquele símbolo levantando para trás, na minha direção. Sensacional, cara.
matar muitos colorados do coração, cara. Eu acho que quem não teve o coração bom aquela noite foi complicado. Eu acho que a gente mereceu fazer o gol e ganhar o jogo, porque se teve uma equipe que tentou buscar a vitória, fomos nós. O Estudiantes ficou atrás, retrancado, dando porrada. Tiene que ganar el jogo. No importa cómo. El jogo hay que ganarlo. 1-0 es un jogo ganado. Después es otra história. Mas acabou sendo uma goleada. Aquele 1-0 acabou sendo uma goleada porque, da mesma forma que nós enfrentamos um time copeiro aqui, nós seríamos um time copeiro lá. Já frequento bastante o Beira-Rio, só que nunca tinha ido numa partida fora de casa, ainda mais longe, né? A gente jogou no estádio de Quilmes, que Estudiante estava jogando aí porque estava em reforma o Estádio Único de La Plata. Saí da faculdade, entrei na Avenida Ipiranga, logo quando eu entrei, se atravessa na minha frente um cachorro, eu sofro um acidente de trânsito com a moto, né? Bom, em Quilmes a gente foi de ônibus e a gente se perdeu na viagem. Daí eu fui olhar pro meu ombro, tinha um osso saltado, que era o osso da minha clavícula. Na hora eu já meio que pensei, ou eu vou pro médico, ou eu vou pro jogo. Na viagem para Quilmes, já tava aquele negócio, a gente ganhou o primeiro jogo de 1-0, tinha que ir lá no mínimo empatar, né? Ou então perder de um gol só de diferença. Eu com dor, tomei um monte de remédio, mas fui na viagem igual. Y el campo era igual que el de Banfield. Sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades. Na Argentina, a gente sentiu o clima na chegada já do estádio. Tava lotado e a torcida fazendo festa, e pulando e gritando. Tinha uma certa vantagem de 1-0 e a gente sabia que se não levasse gols a gente classificaria. Quando começa tenso, já começa a pensar assim, é um mau sinal. Hoje já vai dar estresse. Jogo truncado, de porrada, e um vacilo que a gente deu. Um lançamento do Verón, um lançamento que ele deu perfeito, que é um dos jogadores que pega muito bem na bola, que a gente costuma falar. Ele deu um lançamento de 60 metros, que a bola pingou e parou. Eu nunca vi isso, cara. A bola pingou e parou, daí todos os caras, a culpa do abundância deu. Depois aquele sufoco e vai, nossa equipe bem, mas sabendo que os caras lá dentro realmente é difícil. E acabamos tomando um segundo gol e que ali foi um choque para todo mundo, né? Um gol na gaveta, eu olhei. Cara, será que vai ser assim que o Inter vai ser eliminado? Tipo, Todo mundo sabe que foi o momento mais perto que nós sentimos que a gente podia ficar fora, né? Tava muito difícil. Toda a convicção que eu tinha quando terminou o primeiro tempo, ela se acabou. Eu disse, não perdemos, não vai dar. Parece que o tempo tudo congela. Você fica pensando assim, será que não vai dar? Será que meu sonho de ser bicampeão vai acabar por aqui? Acidente de trânsito, o ombro lesionado, viagem longa, cansativa, levar 2-0 aqui, a gente cair fora da Libertadores, não pode. E aí começa a bater um desespero que uno você nem se imagina assim, porque uno, não, que estamos
ficando fora, não, agora não vai acontecer, e aí uno começa a tentar e passar para o companheiro, vamos, não importa, e vamos. E o jogo foi rolando e foi passando tempo e nada, e a gente tentava, criava e não tava dando certo. Já tava começando a chorar, eu não sabia, olhava assim no céu, tentava ver uma estrela pra superstição. Até que o Fossati, a partir dos 30 minutos, mudou o nosso time. E foi quando o Juliano entrou, cara. E o Juliano é um cara que procura dar dinâmica, se movimenta muito. Eu entrei, comecei a correr que nem um doido, indo pra cima do adversário, que a gente precisava do resultado. E era 40 minutos, 42 mais ou menos, cara. Eu olhei pro lado, alguns jogadores notaram isso, o Verão olhou pro torcedor e pediu pra acender os foguetes, cara. Uma fumaceira, já estavam comemorando, então eles acenderam sinalizador, pisca-pisca, já estavam tocando bobina no estádio, estavam fazendo de tudo. Tava desesperada, e quando eu olhava no relógio, via que faltava 10 minutos, eu já comecei a me desesperar, eu falei, tem que sair esse gol, a gente tem que classificar, a gente não pode ser eliminado, o sonho não pode acabar. E aqueles foguetes começaram a dar uma fumaça pra dentro do campo e eu... Puta, esse filho da puta tá comemorando, né, cara? 42, esse cara comemorando e eu lá de trás, puta, mas a gente não pode perder a cabeça, vamos perder a cabeça. 44 do segundo tempo, eu já não tava vendo mais nada aquilo, parecia os jogos em Caxias do Sul de tanto foguete que aqueles torcedores do Estudiantes estavam soltando. Cara, o Andrezinho enfia uma enfiada de bola pro Juliano. Ele pode bater pro gol, preferiu na área pra Juliano, pintou o gol da classificação, Juliano meteu, é gol! É o gol da classificação. 43. Todos os colorados daquela arquibancada foram a loucura, cara. Era a gente chorando, era a gente rolando pelo chão abraçado. Coisa mais maravilhosa do mundo foi aquele gol do Juliano lá. Depois do gol, ninguém viu mais nada. Ninguém queria ver mais nada. Ninguém teve dor no ombro, ninguém teve dor em nada. Nossa, ali foi pra morrer. Ali eu já pedi pra acende tudo que tiver agora dentro do estádio pra acabar esse jogo, cara. Deu pra ver todos os argentinos, colocaram a mão na cabeça, assim. Deu pra ver todos eles, aquela lamentação de ter tomado o gol no finalzinho, né, cara? E vendo que a partir dali eles estavam fora. Os zagueiros vieram a jogar na frente, os dois zagueiros dele vieram jogar de número 9. Não sei, os volantes lá de zagueiro começaram a jogar a bola direito para a nossa área. Que foi quando o Pato pegou 3 ou 4 e aquele de Miguel de fazer um tempo e demorar. Bom, quando acabou, soltamos toda aquela alegria, um pouco de raiva, emoção. E daqui a pouco entrou gente que não tinha que entrar em campo. E essas pessoas que realmente criaram um maior tumulto de briga, né? Aquele jogo foi uma guerra, realmente. Foi uma grande guerra, dentro do campo, fora do campo. A tensão do resultado, a tensão da busca do resultado, da reversão de uma situação negativa. O gol salvador em cima de um regulamento que premia quem faz o gol fora. Enfim, realmente aquilo ali foi um jogo de Libertadores. Se eu pudesse eleger o jogo de Libertadores, efetivamente aquele foi um jogo de Libertadores. A parada para a Copa do Mundo foi fundamental para preparação, tanto psicológica quanto física. Ao par disso, nós fizemos as contratações do Renan, do Sobis e do Tinga. Essa parada ia oportunizar o Internacional não só trazer os jogadores, como treiná-los e organizá-los. Acho que o Inter sempre é algo que caminha paralelamente na minha vida, mesmo que eu não estava lá fora, seguia, né? Vinha final de Copa do Brasil, final de Sul-Americana. Porque eu sempre estava muito próximo do Inter, internet, sempre que eu podia eu falava do Inter, eu tinha amigos aqui, então eu era próximo, vinha me tratar aqui. Acho que o fato de a gente chegar também no meio da Libertadores deu uma confiança pro torcedor, isso a gente também reconhece. E nesse momento também que as coisas não estavam saindo tão bem para mim lá fora, o Inter apareceu e me deu
outra oportunidade de voltar e seguir um caminho que tinha deixado aqui. Eu pensei para mim, eu tenho que chegar lá e no mínimo eu tenho que conquistar alguma coisa, porque a cobrança vai ser em cima da Libertadores, em cima da passagem que eu tive de 4 anos atrás. Quando a gente se deu por conta, estávamos concentrando com a camisa do Inter novamente, com um objetivo gigantesco, que era uma Libertadores, e nós já por uma situação diferente, porque aí tu chega no meio da competição, né, que na fase boa, que era semifinal e final. E aí começou a aparecer o trabalho do Jorge Fossati e alguns questionamentos ao trabalho dele. Fora de casa não vencemos nenhuma partida, perdemos para o Estudiantes, apesar da classificação, perdemos para o Banfield, apesar da classificação, né? Então, desde aquele momento, a gente já tinha aquela ideia de fazer alguma alteração na comissão técnica. Até ali o trabalho dele estava dando certo. Por mais que estava assim, meio aos trancos e barrancos, assim, tava o Inter perdendo fora, ganhando em casa e assim classificando, ele estava mantendo um padrão que era se classificar. A classificação para a Libertadores não nos enganou, né? Nós achávamos que o grupo que nós tínhamos poderia render mais. Esse intervalo foi angustiante para mim, por quê? Porque cai o nosso treinador e a direção ainda não apresenta o nome. Especula-se a esse, especula-se aquele, especula-se e não vem o nome. Contratamos o Celso Rotti, né, um treinador conhecido, um treinador que conhecia o clube, conhecia o nosso grupo, conhecia o nosso ambiente e que sempre, nos últimos anos, tinha feito trabalhos excelentes, tanto no Atlético Mineiro, como no Grêmio, como no próprio Vasco. E era outro treinador, tal qual o Abel, que também tinha a pecha de não vencer. Ele foi nosso técnico naquela nossa época muito difícil, né? Ninguém acreditava. Todo mundo se assustou, meu Deus. A primeira coisa que ele falava aqui, ele não falava nem em outra partida. Qual o nosso objetivo? São Paulo. Não quero que vocês pensem em outra coisa. Eu quero que vocês pensem no São Paulo 24 horas. O Celso Rotti é um cara que cobra muito, que exige muito nos treinamentos. Ele faz com que o treino seja jogo. Ele pegou o time e era o mesmo time que estava no primeiro semestre. Mas parece que remodelaram, todos os jogadores pegaram, remodelaram cada um por um assim. E foi um time totalmente diferente, cara. Ninguém quase gostou, né? Porém, eu acho que foi o que o Inter precisava de uma autoridade no vestiário. Aí alguns começaram, não, mas ele é bom de tiro curto. Ele só precisa ganhar 4 jogos e tá tudo feito. O Beira-Rio costuma ter essas entradas poderosas em finais, todo mundo com sinalizadores. Às vezes tu vê tá o tiozinho lá na cadeira segurando seu sinalizador e formava aquela panela de pressão. Foi na época que proibiram, a PM proibiu, questões de fumaça entrava em campo, se não vinha evento, demorava pra começar jogo, pressão de televisão, claro, que atrapalha a transmissão, todo esse blá blá blá. Daí tu vê a criatividade da torcida do Inter. Não, todo mundo vai, aparece com seu sinalizador e nós vamos ficar na rua, na Padre Cacique. Quando o ônibus do Inter for chegar, a gente vai acender e vamos criar uma rua de fogo, vai ser um corredor polonês de fogo. O negócio é para os caras sentir que estão indo pro inferno mesmo. Fiquei pensando, se eu fosse jogador agora, o que ia estar passando na minha cabeça, né? É só sangue dentro do campo, ia fazer o que fosse, mas ia sair com a vitória dentro do campo. Já com a nossa chegada no Beira-Rio, com aquele negócio dos torcedores, com os foguetes, as luzes vermelhas, já queria pular do ônibus para o campo, sem aquecer, sem nada. O jogo contra o São Paulo trouxe o elemento final de 2006. Logo depois que o São Paulo veio aqui e fez 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem, deu um banho de bola em nós aqui.
Eu fiquei extremamente preocupado. Como é que nós vamos ganhar desse time na Libertadores? A gente tinha como a nossa final, nossa final antecipada, né? Brasileira, principalmente. Porque é um time que nós sabemos da tradição que tem na Libertadores. Poderia acontecer qualquer coisa, mas não perder, e menos contra São Paulo. O São Paulo veio para cá e disse, não vamos perder no Beira-Rio. E se fechou, e quem viu o jogo, viu o jogo. E aquela expectativa de fazer o gol a cada minuto que passava, o Inter dono das ações, dono do campo, dono da bola e o São Paulo correndo atrás. Simplesmente no primeiro tempo eu acho que eu não vi o São Paulo passar o meio campo, daí eu me preocupei. E o Inter não fez gol, deu, putz, merda, achei que tava ganho isso aqui, mas isso tá cheirando a jogo de azar, né, cara? Tu ataca, amassa os caras e nada. Gol no primeiro tempo, nada. E aí, realmente, eu comecei a ficar preocupado. Porque jogando o futebol que o Inter estava jogando no momento, muito além da sua capacidade. E também o São Paulo não jogando por outro lado. E o gol não acontecia, eu disse, se nós não fizermos um gol agora, vai complicar. No segundo tempo nós continuamos pressionando, indo para cima. E aí eu fui escolhido para entrar no jogo. Voltou a bola pro D'Alessandro, tentou no meio, caiu, bola pro Juliano, atirou, A bola bateu na trave, para dar mais emoção, para dar mais uma tortura no coração colorado. Cara, o Rogério Ceni nunca ia pegar a bola, nem Rogério, nem ninguém, porque o guri estava olhando para a arquibancada e colocou aquele no outro canto. Cara. Aí esse cara entra em campo, aí o sorriso dobra, né? Bem, o Juliano Libertadores era um predestinado, né? Ele entrou nos jogos e fez gol. Todo mundo começou a pular, o estádio inteiro começou a pular. Aí explodiu o Beira-Rio, a gente sabia que esse resultado 1-0 era muito importante, ele era mínimo, mas ele foi importante. O São Paulo foi massacrado e jogou o tempo inteiro atrás, não saiu de trás, né, não respirou. Infelizmente fizemos só 1-0, o jogo já poderia ter decidido a fase, né? Era muita confiança, tanto é que antes mesmo do jogo eu já tinha comprado passagem para ir a São Paulo ver o jogo. O pessoal que não conseguiu ingresso na torcida do Inter se infiltrou na torcida do São Paulo para assistir o jogo. Começou a encher o setor, né? A torcida toda do São Paulo enxergou, viu que o povo gaúcho que estava num canto lá começou a nos insultarem. Os caras foram realmente guerreiros, porque eles entraram todos à paisana, porque não podia entrar com nada do Inter. Descolorado, desporto nacional ou internacional. Por dentro se remoendo, a gente não podia, enfim, falar nada, né? Não podia gritar, nada. Já quando chegamos, eles tentaram dar um clima parecido ao que o Inter deu aqui pra gente. E começou a partida e a gente em cima. E com um futebol que quando a gente tinha a bola, criou muita chance no primeiro tempo. Criou como para fazer gol, criou como para complicar mais a vida ainda de São Paulo. Chega lá, tu é 2000 e tu canta mais que os caras, cara.
Cara, isso vai te dotando uma confiança. O jogo tava calmo, não tava, apesar de ser uma semifinal contra o São Paulo, não tava agitado. E aí teve aquela fatalidade do Renan. Atenção, Hernanes autorizado, levantou, Renan largou, gol! Gol de Alex Silva para o São Paulo. Fracassou o goleiro Renan. Ele foi numa bola que era toda dele, facilmente dele. Aquele tipo de coisa que a gente espera que não aconteça nunca e muito menos uma decisão como essa de semifinal Libertadores. E agora, né? Será que vai dar? Será que a gente veio aqui pra perder? Tu fica sem reação. Eu fiquei assim, eu não acredito que aconteceu isso. A minha convicção foi por água abaixo, não pela razão, mas pela emoção. Não vai dar. Chegar à final de novo. Já fez. E vai, nós vamos chegar. A mídia, ela castigou muito São Paulo depois do primeiro jogo. Em São Paulo, a imprensa de São Paulo ridicularizou a atuação de São Paulo aqui no Rio de Janeiro, o Brasil todo, né? E isso é complicado, cara. Isso é complicado porque isso fortalece muito uma equipe. Voltamos pro segundo tempo indo pra cima. O Internacional começa a tocar bola, começa a jogar. E uma falta perigosíssima na frente da meia-lua. Não temos o Andrezinho, temos o D'Alessandro. Ele virou pra mim e falou, não vou bater não, eu vou botar ela lá na área. Eu falei, então se você vai botar na área, eu vou pra área também. D'Alessandro foi pra bola, bateu rasteiro. Até sair da bola, cara, eu tentei sair da bola e ela resvalou no meu pé esquerdo e deu uma subidinha assim. O povo colorado lá embaixo cantando, né, comemorando o gol e a gente ali, né, se remoendo sem poder fazer nada, né. E aí passou um tempinho, não deu nem muito tempo de comemorar, cara. Aquela torcida, cresceu, o estádio é grande, então tava lotado. Eu não tinha tocado na bola ainda, quando o Tinga foi expulso.
Bom, uma falta que ninguém dá cartão, mas como tava jogando fora de casa, e aí vem a torcida, faz aquela pressão. 30 do segundo tempo, perdendo o jogo de 2-1, precisando segurar e com um jogador a menos, não, mas a gente vai conseguir, nós temos que ser guerreiro aqui. Vamos aguentar esses caras aqui, porque é mais um gol, é classificação dos caras. Coração na mão, tu hora que você pensa assim, e agora? Eu tava em casa e disse, eu não consigo ver o jogo mais. Eu disse pro meu pai, eu não consigo ver, eu vou ter que pegar o carro e sair. Porque até o Rogério Ceni, nos últimos 2 lances, o último tentou ir na área para conseguir alguma coisa ou tentar passar a final. Quando eu cheguei em casa, no pátio de casa, o juiz tinha apitado, meu pai estava quase chorando. Uma festa, bandeira, sinalizador e todo mundo enlouquecido. O juiz terminou o jogo e a gente se abraçou, né? De canto. Foi muito difícil, cara. Nesse jogo eu chorei demais, porque foi sofrido pro torcedor do Inter, entendeu? E eu me lembro que começou a aparecer os focos, né, cara? Daí ali eu vi dos torcedores colorados que tinham ido e não tinham ingresso, cara. E só via aquelas jaquetinhas brancas abrindo, a torcida do Inter. Cara, era tipo assim, ó, uma guerra vencida que daí tu começa a povoar o território, assim. Tipo, tá, agora esse território é meu. E quando acabou o jogo e eles começaram a ir embora pra casa tudo quietinho, nós, e aí, quem é o filho agora, né? E tu olhava lá em cima, no meio da torcida deles, só um quadradinho cheio de colorado lá comemorando, enquanto eles tudo indo embora. Aquilo lá foi sensacional. Aí nós tínhamos uma outra adversidade, um time mexicano. O futebol mexicano cresceu muito nos últimos anos, né? Até a participação do futebol mexicano na Copa Libertadores fez com que isso acontecesse. O Chivas, um grande adversário, na Sul-Americana jogou a semifinal com o Chivas. No final de Libertadores, todo mundo quer ganhar. Então, não dá pra pensar que vai ser fácil. A viagem a México não é fácil, é uma viagem que é puxada. Desde logo, nos assolou a hipótese de jogar num campo sintético. Para mim mesmo estava sendo novidade. Nunca tinha jogado num campo assim, né, dos tamanhos, dimensões, né, do gramado. E já era uma primeira dificuldade. Na verdade, a gente não sabia o que encontrar pela frente. Qual seria o rendimento e como seria a adaptação dos nossos jogadores. Ansioso a gente estava, né? A gente estava com muita ansiedade. Nervoso, né? A gente estava nervoso, né? Normal. E um fato que me marcou muito foi o Gleidson, que é um cara que não é de falar, ele tá sempre quieto, para ele você fala, ele tá sempre tudo bem, não questiona nada. E quando a gente chegou no túnel, o Gleidson pediu a palavra e não deixou ninguém falar. A gente merece muito mais do que eles entraram nas oitavas de final, a gente tá ralando desde o começo do ano e busca desse objetivo aqui hoje. Vamos dar vida, vamos por tudo, eu creio que Deus vai ser conosco, tá tudo contra, tá todo mundo contra, mas a gente pode fazer a diferença, a gente pode entrar em campo com atitude de vencedores e sair daqui com um grande resultado. E aí, quando a gente enfileirou antes de subir pro campo, o time do Chivas começou a gritar, dale, vamos. Gritar mais alto para tentar intimidar. E a gente olhava um pro outro e falava, pode gritar, filho, pode gritar, porque depois que entrar ali dentro, ninguém grita mais alto que ninguém. Nosso time entrou muito concentrado e tomou conta do jogo.
Quando o Kleber meteu a bola na trave, eu olhei, essa Libertadores é nossa. Era 5 minutos de jogo, o Chivas não tinha encostado na bola. Atacando, tinha uma bola da trave do Alexandro e outra chance daqui, outra chance de lá, e a gente não acabou não fazendo o gol. Num contra-ataque, a única bola que eles encaixaram. Aí a gente vai mexer a bola do meio e acabou o primeiro tempo. Aí tem tudo para pensar, não pode acontecer, vamos perder. Como é que pode, nós jogando tão bem assim, levarmos um gol desse jeito, né? Não pode ser, cara, nós jogando bem. Porque isso que é um problema, né? O time jogar bem e tomar um gol. E o segundo tempo começou e a gente começou a criar oportunidade novamente. Enquanto não sai o gol, a gente fica numa tensão. Aquela apreensão natural, eu me lembro que eu estava sentado numa suíte deles lá, mudei de suíte. Kleber dominou na ponta esquerda, prepara o cruzamento, toque de cabeça, gol! Juliano! Gol! Esse Juliano é demais! Eu te quero vida América, Colorado! 27 minutos, o Inter empata a partida. Aí eu falei, tá aí o homem de novo. Tá aí o rapaz que faz a diferença. Foi o Juliano de novo, né, cara? O cara entra pra patrolar. Como gol de visitante já não tinha validade nenhuma, estava muito natural e dava para perceber que a gente poderia virar. Antes da partida, meu filho me ligou, cara. Eu costumo falar com ele, com a minha família e tal. Ah, pai, tu vai fazer um gol. E aí deu a falta do lado direito da defesa do México. E normalmente o Bolívar e o Índio vão para a área do adversário. E ele ficou na dúvida e olhou para mim. Dá pra ele, vai os dois. Ele, não, vai um só. E o Índio já estava no meio do caminho, porque o Índio é o Índio. O Índio a gente não se comunica com o Índio só joga futebol. Eu falei, não, vamos ganhar, tá 1-1, vamos ganhar. Aí ele, não, vai só um. Falei, vamos ganhar, Celso, vou fazer o gol, vamos ganhar. E eu vou pra área, cara. Voltou pro D'Alessandro, dominou, lá dentro de novo D'Alessandro, pé canhoto, levantou pro Índio, de cabeça pro Bolívar, gol! Eu tô te vendo bicampeão da América, Colorado! E começou a vir na cabeça. Caramba, o Thales me falou que eu ia fazer o gol, cara. E aí fui no Celso, falei, Celso, que nós ia fazer, ia ganhar o jogo. Por isso que ele abraçou todo mundo e veio me abraçar. Porque nós ficamos na dúvida. E aí comprova mais uma vez, dúvida. Quem fica na dúvida, às vezes, deixa de saborear o melhor, né? A gente explodiu, mas uma alegria por sabendo que era final, que era virada, jogando fora. E a gente deixou sem palavra o estádio todo de Chivas, que eles gritavam e tentavam comemorar. Não, o nosso futebol foi muito, muito superior. Foi tocar a bola, como o Inter tocou bem o jogo todo, e amassar os caras. 2-1 ficou muito barato pra eles. Aquele jogo podia ter terminado uns 4-1 tranquilamente. Aí era aquela vibração, aquela festa, né? Os mexicanos super cavaleiros, super cordatos, nos parabenizaram, aplaudiram, nos trataram com toda a tranquilidade. E realmente foi uma grande partida, uma partida diferenciada que acho que entrou para a nossa história, tá a qualidade da nossa atuação. Agora Botafogo!
grande final. Eu acho que o que envolvia muito era muita euforia fora de campo, né? Normal, né? Pela uma vitória em Guadalajara e jogar o jogo decisivo dentro de casa com o apoio do torcedor, não tem como não ter euforia. Se estabelece naturalmente o clima de Jagaião, que não é um clima do vestiário, que não é um clima dos dirigentes, que não é... Não, é um clima do torcedor, é um clima da imprensa pelo retrospecto. Já sentia na rua já. Uno saía, já não podia sair para lugar nenhum, que o pessoal já estava todo, afinal, que a taça, que não podemos. Muito gratificante para mim trabalhar nesse dia também. A gente trabalhou o dia todo, incessantemente, com a torcida, aquela vibração, todo mundo tranquilo, sabendo que a vitória viria. A comemoração nós vamos ficar aqui até o final, a taça, e depois vamos para a cidade gritar bastante. Eu já estão me vendo lá na Gate comemorando mais uma vez esse título, cara. 2-0 pra nós! É 8-1 hoje! 2-0 tá bom! A expectativa era chegar aqui e ser campeão. Viemos só pra festa. Se a Chivas, vai ser fácil. Ah, como é controlar isso? Não tem controle isso. Quando eu cheguei aqui no Beira-Rio, vi uma movimentação aqui. Peguei o instrumento. Pai, agora o que nós vamos fazer? O pessoal da banda tinha formado uma fila para entrar no gramado. E eu, nós vamos entrar no gramado na final, para tocar na final. Daí o Nescau, que é um dos mestres lá do sopro, puxou a música e a gente foi atrás, o estádio inteiro cantou com a gente, assim. O estádio inteiro tremendo, cara. Aquilo ali me emocionou demais. Eu não consegui conter as lágrimas mesmo. O gigante me espera para começar a festa. Você me deixa doido. Eu tava de sangue doce, cara, impressionante, cara, eu tava de sangue doce. Começou e o torcedor empolgado e a gente em cima, e o Chivas também tem um time muito rápido, em cima também. E deu o lance que o cara ganhou de mim de cabeça e sobrou e o cara chutou por cima do Índio. Tocou na área, olha o perigo, gol! 1-0, aí começa a passar tudo naquela cabeça. Não podemos, pelo amor de Deus. 2009 a gente perdeu o título já e esse ano a gente não vai deixar escapar. O estádio deu uma calada assim, eu fiquei pensando assim, não é possível que vai acontecer isso.
fomos amarrados pelos Chivas, que foi ridicularizado no México. Nós saímos do México logo em seguida, depois do jogo. E os jornais depois fizeram a mesma coisa que fizeram com o São Paulo, fizeram com o time do Chivas lá. Tinha um amigo meu que comentou assim: cara, tu lembra da Copa de 50? Guardado as proporções, Maracanã lotado, o Brasil tomou um gol, perdeu a Copa do Mundo. E aí ele comentou também: pois é, esse mesmo time que está aí ganhando hoje de 1-0, veio para a final ganhando na casa do adversário de 2-0. Uno sempre aí já fica com aquele medo. Tomou mais um gol que pode ser de bola parada, escanteio, que faz parte do futebol. A gente está classificado para o Mundial, mas se a gente for para o Mundial e não ganhar Libertadores, vai ser muito frustrante. Que graça vai ter? Vão ser bida do Mundial, mas tá aí, a Libertadores. E aí entramos no entretempo tudo, com aquele susto, aquele medo, aquela preocupação toda. E aí vai de novo a grande situação do vestiário. A gente olhava um pro outro, olha esse monte de gente que tá aí fora, meu. Olha esse torcedor apaixonado aí fora e quantos milhares que tinham assistindo o jogo. E a gente deixar uma outra equipe vir aqui dentro do Beira-Rio, numa final de Libertadores, e tirar o título da gente, não, aí não ia dar certo. E a gente continuou em cima do Chivas o tempo todo, mas não poderíamos perder a retaguarda aqui atrás. A gente sabia que não poderia levar mais gol. Numa tensão, não sabia se eu tossia, se eu rezava, se eu olhava pro jogo, se eu rezava, se eu chorava. Rafael Sobis faz o gol do Internacional, o gol que vai dar o bicampeonato da Libertadores da América. Gol do Sobis, cara. Sobis na volta. Na base da raça, do coloradismo e do carisma que ele tem de sobra. Entrei com bola e tudo ali, caí de mau jeito, machuquei o ombro que me dói até hoje. Depois foi essa alegria, né? Comemorar que todo aquele sofrimento valeu a pena. Ali eu só pensei, cara, acaba esse jogo e vamos comemorar, porque a sequência foi só mais comemoração, foi só botando cerejas em cima do bolo. Foi Lariano Damião, ganhou do marcador, fechou pra área, faz o gol, guri, faz o gol, o goleiro saiu, atirou, gol! Foi total. Minha cabeça, por exemplo, que era a primeira final de Libertadores, falei, estamos conseguindo, eu estou conseguindo, tem que ser agora, tem que acabar agora. Juliano dominou, encarou o marcador, tentou levar, levou, ganhou, saiu, o goleiro meteu por cima. Gol!
Eu saí correndo assim que nem um doido, queria abraçar a torcida toda. A torcida tava muito assim, muito louca, muito empolgada. Todo mundo se abraçou, todo mundo chorou, todo mundo gritou, todo mundo berrou. Na hora que tu abraça quem tá do teu lado, tu não sabe quem é. Às vezes pessoa que geralmente você nem se dá, mas aí parece que são amigos de infância, todo mundo se abraçando, se emocionando. E o torcedor comemorando e a gente ali dentro dando o nosso melhor, o nosso máximo, sabendo que ia entrar novamente para a história, cara, porque não é fácil você jogar numa grande equipe e conquistar, tipo, em 4 anos, 2 títulos de Libertadores, cara. Tava quase no finalzinho do jogo, aí via todo mundo, a empolgação do torcedor, já gritando, comemorando. E o Chivas no finalzinho fez o gol, mas foi um gol que não somou em nada. Foi um gol que, a partir de que ele fizeram o gol, o juiz logo terminou, e aí foi só festa. Quando eu acabei, a primeira coisa foi chorar. A pessoal da banda desceu pra Coreia e os jogadores vieram comemorar com a gente. Aí comemoraram assim, bem pertinho com a gente, vibravam com a gente, cantavam as nossas músicas. É claro que não era uma obrigação do Internacional vencer, mas era algo que todos queriam, que os jogadores se comprometeram. É difícil porque nas costas, né, atrás da gente, tem milhões de pessoas. O Inter hoje em dia é um exemplo para todos os clubes. Esse título, por mais que pareça, de novo, a gente já tinha Libertadores, não. Esse título foi assim, ó, agora sacramentou. E claro, tem toda aquela rivalidade, o Grêmio é bicampeão da Libertadores, o Inter não é. E isso a gente tinha em mente, cara. Tinha, vamos fazer esse torcedor aí ficar falando que são bicampeão também, cara. Até eu não tenho mais argumento, não consigo mais debater com o rival. Não foi pensando no Grêmio, não foi tentando igualar o Grêmio que a gente fez todo esse trabalho. Porque nós já passamos o Grêmio. O desafio do Internacional agora é a permanência nesse nível. Quando aquele time entra em campo e a torcida canta, aquele time tem que ser candidato a título. Isso faz com que a gente traga boas coisas para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos daqui a pouco, para que eles possam, um dia, quem sabe, né, tá aqui jogando no Internacional, eles olharem na parede e falar, esse aqui é meu pai foi campeão da América.